Eu estava pensando aqui, né, que eu vou ter de 15 a 20 minutos para falar sobre o tema que, há uns anos atrás, eu descobri que é o tema da minha vida, que é esse da trimembração do organismo social. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Ventre e meu primeiro contato com a antroposofia indireto foi como aluno da Escola Waldorf, que eu entrei, na época a gente chamava de colegial, né? Deixa eu controlar o tempo aqui. Em São Paulo. E depois eu me envolvi bastante, eu decidi aprofundar no tema da economia. E quanto mais eu aprofundei na economia, e nesse aspecto mais da fraternidade, como isso pode ir para a gestão de uma escola, de uma família, de uma empresa, mais eu fui chegando na trimembração do organismo social. E eu descobri que, como parte trina da criação, em qualquer âmbito da vida, né, assim como funciona na pedagogia, em qualquer outra área, ela é a parte desse todo. Então, hoje sempre eu enxergo, quando a gente fala de economia e fraternidade, dentro desse âmbito trino da trimembração do organismo social. E para a gente adentrar no tema, eu queria, como aqui tem muitas pessoas que estudam esse tema e tem contato com muitos temas da antroposofia, eu gosto de trazer dois aspectos, uma vez que a gente está entrando no tema dessa ciência econômica e social. O primeiro é, se a gente pega a biografia do fundador de tudo isso, que foi Rudolf Steiner, ele nasceu em 1861 e ele nasceu e morreu em 1925. Então, nesses 60 e poucos anos, foram nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, ele trouxe uma profusão de coisas que vão para o aspecto mais social. Então, cronologicamente, ele traz a filosofia da liberdade e vão vindo, através de perguntas, muitas das ciências aplicadas que a gente tem hoje, né? Agricultura, arquitetura, etc. Em 1919, como vocês sabem, ele ao mesmo tempo tem a fundação da primeira escola Waldorf, e ele escreve, não é um ciclo de palestras, ele escreve um livro sobre a trimembração do organismo social, que é o ponto central da questão social. 1919, é no finalzinho da vida dele. Em 1922, o que ele consegue nos oferecer é um ciclo de 14 palestras, que são palestras, um pouquinho antes dele morrer, que aqui no Brasil a gente compilou e chamou de Economia Viva, né? E até o final da vida ele buscou trabalhar muito em cima dessas ideias, principalmente da trimembração social. Se a gente olha sob o ponto de vista das ciências aplicadas com base na antroposofia, e das práticas antroposóficas, a gente vai ver que a gente tem, isso é uma coisa que sempre me encantou na antroposofia, a gente tem uma série de áreas, é muito multidisciplinar, de novo, desde farmacopeia, agricultura, pedagogia, cuidados, curas especiais e assim vai, massagem. A ciência econômica social, com base na antroposofia, ou o que eu chamaria a ciência da trimembração social, essa ainda ficou um trabalho por fazer. Esse é um trabalho ainda que está sendo desenvolvido e talvez, provavelmente, o mais novo e de vanguarda na antroposofia. Então, eu só trouxe isso para que é o meu entendimento um pouco de onde a gente está adentrando, né, e os desafios ao lidar com esse tema. E aí, antes de trazer um pouco do que eu preparei para hoje, eu queria trazer para vocês 4 imagens, num objetivo da gente tentar adentrar um pouco mais com a alma e o coração nesse tema. A primeira imagem, quando a gente fala de trimembração, então a gente está falando desse aspecto trino da criação. Toda a criação ela é sempre com esse aspecto, então isso desde a mitologia antiga, das religiões, se vocês forem olhar, inclusive na religião cristã, né, Deus ele tem esses 3 aspectos, assim como em várias outras religiões. E qual que é, acho que a grande questão e sacada aí para mim, que foi do Steiner, é assim, tudo que a gente cria como ser humano, a gente cria à luz do que a gente é por natureza e essência, mesmo que inconsciente. Então, assim como o ser humano é dotado de corpo, alma e espírito, a vida social ela é dotada de vida cultural e espiritual, essa vida jurídica política e a vida econômica.
E então, obviamente, uma escola Waldorf ela é trimembrada na sua vida social, assim como qualquer empresa. E para dar um exemplo um pouco radical, talvez provocador, se a gente pegar, por exemplo, algo que talvez pode gerar um pouco de repulso, sei lá, uma fábrica de armamento. Será que ela é trimembrada no organismo social dela? É, claro. Talvez certos âmbitos possam ser mais ou menos atrofiados ou inflados, mas é como dizer que todo ser humano tem corpo, alma e espírito. Uma segunda imagem que eu queria trazer, que é uma imagem que eu tenho para mim, que é, para mim, o que o Steiner trouxe como trimembração do organismo social, eu gosto de chamar como se fosse uma fórmula alquímica do social. Então não é uma fórmula matemática, porque a gente não consegue ter fórmulas matemáticas nesse campo, mas é uma fórmula alquímica, que é dessa medicina social, que é uma ciência nova e do futuro. Qual que é o objeto dessa medicina social? Né? Em qualquer abordagem, o objeto da medicina normalmente é olhar o corpo, a antroposófica e outras vão olhar talvez ainda o corpo, a alma, o espírito. O objeto é o que acontece entre as pessoas, os processos e relações. E como esses processos e relações podem ser trabalhados de tal forma que a gente está num espectro onde eles podem levar maior adoecimento social e das pessoas ou maior cura. Então essa é a segunda imagem que eu queria trazer como uma medicina social, né? Então é muito mais do que uma teoria. Um terceiro aspecto que eu gosto de ressaltar, que é no nosso tema aqui, rodas fraternas, está ligado a essa ideia e proposição de uma economia fraterna. Talvez todos já conhecem a ideia, mas assim, o que eu queria trazer é essa ideia da liberdade de expressão, da liberdade no âmbito cultural. Então imagina a gente dizer assim, gente, as pessoas deveriam poder escolher a sua religião, o seu pensamento. Especialmente se a gente pensa no mundo ocidental, no planeta. Ou se a gente falar de uma igualdade de direitos. Olha, homem e mulher deveriam ter a mesma remuneração no mesmo cargo, eles deveriam ter o mesmo direito. Ou o direito, agora que está muito em voga dessa questão racial. Ou seja, como ideia, pode ser que na prática a gente esteja distante. Essa ideia de uma liberdade de expressão, de uma igualdade de direitos, ela é um tanto quanto aceita, até politicamente correta. Né? Talvez alguém que pense diferente até numa ocasião social até se cale para não ficar chato. Mesmo que na prática a gente possa estar mais ou menos distante. Agora o que eu queria trazer para vocês como terceira imagem é que assim, essa ideia da fraternidade da economia, essa não. Essa é coisa de louco. Porque o que funciona na economia é a gente ser competitivo e o mais forte ganha. E qualquer ideia fraterna ou qualquer coisa assim é uma coisa que não vai dar certo. É claro que eu não acredito nisso que eu estou dizendo, mas eu queria dizer para vocês que do ponto de vista teórico, inclusive, a gente tem um grande desafio. Porque dentro da trimembração, historicamente, essa ainda é a mais revolucionária, até estranha. Então, fraternidade na economia pode se tornar comum hoje falar na Veredas, na Escola Waldorf, mas não é uma ideia que nem foi ainda muito pouca mundial e politicamente, né, como no sentido do pensamento humano aceita. E a quarta e última imagem, que é a partir da qual eu quero entrar no que eu planejei trazer, tem a ver com o olhar que a gente tem para o fenômeno social e para os processos sociais e da vida. Então, o ser humano, ele tem várias composições ou características anímicas espirituais que são trinas. Então, por exemplo, somos dotados de corpo, alma e espírito. Temos, como sabe, o pensar, sentir e querer, as três almas. E qual que é o grande ponto? É que no ser humano, esse aspecto trino está todo num único organismo, no ser humano. Claro que às vezes a gente pode estar desconectado, desintegrado, mas ele existe lá como estrutura. E o nosso desafio é trabalhar isso de uma forma integrativa. E a mesma coisa no organismo social. Então, o nosso risco é a gente querer separar essas coisas. Às vezes a gente separa um pouco para entender, um pouco como eu falei agora, mas a grande questão aí é como que a gente percebe essa integração e todo professor, Waldorf, médico, antroposófico e outras áreas sabem que a cura ela se dá exatamente por a gente buscar essa percepção, abordagem e atuação integrativa. Né? Como pensar o ser humano como um todo, a gente sabe que um aluno que está lá, ele não é ele, tem a mãe e o pai, tem a família, todo o entorno, o contexto do que está acontecendo. Bom,
Uma vez com essas 4 imagens e essa de que é um organismo vivo e único, trimembrado, eu queria dar alguns exemplos, aí agora sai um pouco das imagens, da abstração. Então, assim, tá bom, Rodrigo, você está dizendo que... Então, é quase que, a gente pode dizer assim, todos nós, num organismo, a gente participa de todos os âmbitos. É claro, alguns mais no âmbito e outros, então, por exemplo, a Elisete, as pessoas do administrativo que estão aqui, elas estão mais no dia a dia no contato com o âmbito econômico ou administrativo. Um professor com esse pedagógico e o espiritual, que pelo menos para mim está principalmente nos estudantes, nos alunos. Agora sim, vamos começar pela fraternidade. Eu vou dizer como eu percebo. Por exemplo, hoje, olhando para o processo da maior parte das escolas Waldorf, e olhando do que para mim é uma observação técnica, aonde é possível hoje, até então, principalmente fluir a fraternidade na economia? Na minha opinião, é nos professores. Por quê? É simples para mim demonstrar isso. Eu nem estou falando aqui do aspecto cultural do trabalho do professor Waldorf, porque isso seria incomensurável, assim, é muito intangível. E ele é e deve ser muito maior do que o econômico, o efeito econômico. Mas assim, se a gente olha na prática, existe um nível de doação de fraternidade de um professor muito grande. E inclusive, em alguns momentos que alguns professores participam muito da gestão e de uma série de comissões que exigem muito tempo. Da mesma forma, em alguns que trabalham, que são colaboradores, mas não são professores. Dos pais que muitas vezes têm um trabalho voluntário numa comissão, né, nesses órgãos de gestão. E aonde às vezes a gente acha que a fraternidade mais está, que é nas mensalidades, aí eu tenho algo a dizer para vocês que é bem simples explicar sob o ponto de vista da numeração. O objetivo nosso é chegar num modelo que é de doação de fraternidade. Hoje a gente tem um modelo de mensalidade, salvo raríssimas exceções, que ele está baseado na mensalidade, na não na doação, e na igualdade. Então, como assim, Rodrigo? Não entendi. É simples, porque salvo algum desconto ou bolsa que você tem, todos pagam igual, mesmo que as realidades econômicas sejam diversas. E a gente tende a pagar, tipo, eu estou pagando a mensalidade do meu filho, mas na verdade a gente está contribuindo para a continuidade da existência daquela instituição, até porque ela não objetiva lucro e ela não tem dono. Então é um pouco para tentar provocar nossa percepção desse aspecto que eu trouxe integrativo, de que são 3 dimensões multidisciplinares e interconectadas, né? Se a gente pensa, por exemplo, no aspecto da liberdade, que se a gente vai lá no Steiner e no Pontos Centrais, né, que é esse livro aqui, ele deixa claro que o aspecto cultural e espiritual tem a ver com o desenvolvimento do indivíduo e com o processo de mobilização das nossas capacidades, com processos de autodesenvolvimento. Então, se a gente olha no que talvez seja o coração da escola, que são os alunos, né, então provavelmente o principal foco desse desenvolvimento, né, dessa formação de seres humanos livres. O professor, eu diria que para você ser professor Waldorf é um processo de premissa, que é uma iniciação. Então, assim, é um processo profundo de autodesenvolvimento. E qualquer pai que já esteve muito envolvido em escola Waldorf, na gestão, eu já tive, como na diretoria, como consultor, é um laboratório social gigante que nos exige muito autodesenvolvimento. Se a gente pensa agora também no aspecto dessa igualdade de direitos, ou dessa igualdade no âmbito jurídico-político, também, na verdade, assim, quem já foi para uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo de uma associação, ali estamos todos iguais, independente se o camarada, qual cargo que ele tem na escola, o que ele faz no mundo ou na vida, ou quantos filhos tem. Como é que nós, pais, podemos trabalhar nesse desafio, e pode até parecer ofensivo assim, mas às vezes tem essa tendência de lembrar que o professor não é um funcionário da escola. Ele pode até estar registrado como CLT, porque foi um acordo de uma resolução jurídica, né? Como é que a gente pode lembrar que o pai, nessa visão, ele não é um cliente, né? Muitas escolas Waldorf, inclusive, foram fundadas por professores, por pais e professores. E, por fim, uma imagem que eu queria deixar de algo que algumas vezes já aconteceu comigo, tanto quanto comum a gente ter uma admiração e às vezes até adoração
por essa figura do professor. E eu me lembro que algumas vezes eu consegui ter um encontro assim do professor como um indivíduo, né? E eu acho que isso pode acontecer como um pai, por exemplo, de uma escola. E aí, para mim, é que tem esse aspecto bem humano dessa igualdade, num nível que tem a ver com igualdade de direitos, como busca de uma justiça na sociedade, mas acho que tem esse aspecto que é de um encontro puramente humano, independente dos nossos papéis, sabe assim? Todos nós temos papéis, tem um crachá aí. Como é que a gente pode ter espaço para esses encontros também? Bom, tudo isso porque eu queria trazer uma última imagem, que é o momento que eu percebo ao menos no Brasil, onde eu estou mais envolvido, mas eu acredito que não é só no Brasil, que a gente está em relação a esse tema da trimembração social, especialmente nos aspectos bem práticos da gestão. Como é que a gente lida, e agora com o Covid, e agora com essa questão do caixa da escola, e num conflito que tem. Eu estou há 15 anos envolvido com esse tema, e eu vejo que a gente está numa transição. Que transição é essa? Até então, não existe uma única ideia, imagem, modelo para enxergar a trimembração social numa escola, mas tem uma que é bem presente e uma outra que chega em transição, que é os professores conectados e representantes dessa vida cultural e espiritual, a associação no âmbito jurídico-político e os pais no econômico, que é um modelo por agremiação, onde você conecta grupos a certas instâncias desse organismo social. E eu entendo que a gente está encontrando um caminho e migrando para uma visão de processos. Esse modelo da agremiação, que você vê grupos relacionados a cada uma desses âmbitos, né, eu acho que era importante aqui, nesse curto tempo que a gente tem, olhar ele sob o aspecto teórico e prático. Sob o aspecto teórico, eu até hoje, é um tema que me é bem presente de estudo, eu não encontrei uma referência assim que tivesse, pode ser que eu tenha, mas um artigo ou algo assim com o autor dessa ideia. Na falta dele, aí o que eu entendo que a gente tem é ir para esse que, na verdade, não que a gente tenha que o seguir à risca, porque é exatamente o que muitas vezes acho que foi uma luta do Steiner, não virar um seguidor e um repetidor, mas já que a ideia trimembração do organismo social veio dele, eu entendo que aí o nosso desafio é chegar e falar, vamos ver o que esse camarada disse. Então esse foi um livro que ele escreveu em 1919, temos um outro dificultador, porque ele é mais recente, que ele veio na tradução do português, e nem todos sabem alemão. A abordagem que o Steiner traz para o tema é uma abordagem de processos, é uma abordagem de uma visão integrada e integrativa, né? E que eu não posso deixar de dizer que ela choca com essa visão de agremiação, por mais que eu acho que a visão que nos trouxe até agora, e a gente deve ter apreciação, empatia e gratidão por ela. No aspecto prático dessa ideia, é natural que ela vai levar a uma certa tendência a uma divisão e uma separação. Não dá para dizer isso como regra, e eu não vou fazer isso aqui, mas muitas vezes pode ser uma certa separação entre o que seriam, em alguns aspectos, a conexão entre pais e professores, entre o espiritual e o econômico, o espiritual material. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito de lembrar, e principalmente quando a gente entra de novo na gestão de uma escola Waldorf que tem tantos desafios, que é o que eu chamo de milagre, né? Muitas vezes eu gosto de dizer, eu falo, gente, mas vamos lembrar uma coisa, é incrível, porque você pode ter o problema que tem na escola Waldorf, e eu vou falar de um jeito que vai parecer até um pouco tosco, mas é assim, agora o resultado é incrível, porque olha as crianças, né? Então eu vejo assim, pela minha enteada, meu filho, todos meus irmãos, amigos, então assim, tem algo que acontece que eu reconheço que tem algo espiritual aí que vai muito além disso, porque apesar dos pesares e dos desafios, eu entendo que o efeito de uma escola Waldorf no mundo é magnífico. E por fim, eu queria trazer então 3 imagens. A primeira é sobre essa transição, então, de um modelo de agremiação, que ele é mais condensado, para um modelo de processos, onde ele é vivo, interligado, interconectado, e traz essa abordagem integrativa. Então, o primeiro é que eu entendo que é muito importante
um gesto de amor e gratidão ao que nos trouxe até aqui. Então, esse é um modelo ainda muito presente nas mentes desse por agremiação, e eu acho que não é um caso de entrar num combate, mas a gente buscar essa transição, é como eu enxergo. A segunda imagem, para não ficar muito abstrato, que seria essa abordagem por processos, e eu vou tentar trazer palavras para também tangibilizar um pouco. Alguém falou que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Tá. Então eu estou fechando a minha fala. Então, como é que a gente pode olhar o cultural e espiritual em termos de processos, onde todos participamos? É claro que, por exemplo, a conexão com a essência da questão pedagógica e cultural e espiritual com os professores, ela é muito mais íntima e ligada ao dia a dia de uma escola. É quem está lá com a razão central, que são os alunos. Agora, como é que a gente pode, então, ter processos de mobilização de capacidades e de autodesenvolvimento, né? O primeiro, quem primeiro mais recebe isso são os próprios alunos e as crianças, né? Como eu disse, o professor, ele já é um caminho de iniciação, e exige muito autoconhecimento, ser um professor Waldorf, e quem é pai e participa da gestão de uma escola sabe o quanto que é um laboratório social que nos exige demais do nosso autoconhecimento, e como é que a gente pode ainda criar esses processos cada vez mais para permitir esse tempo que a gente possa se conhecer e se desenvolver. Se a gente pensa agora na fraternidade econômica, então como é que a gente tem processos fraternos? Então, por exemplo, orçamento participativo, é esse tipo de prática que a gente está fazendo agora na Veredas do Fundo Fraterno, das rodas fraternas, e como é que a gente pode olhar para a remuneração da escola no sentido fraterno? Eu queria dar um exemplo. Há muitos anos, quando eu morei no Gueterno, tem uma cidade próxima que chama Arlesham, e eu fui conhecer a escola, porque um ex-professor meu estudava lá. E aí eu conheci lá, na época, não sei se ainda é assim, eles tinham 3 níveis de composição de salário de um professor Waldorf. Então, ele obedecia às regras legais de tempo, para não ficar fora da lei, de dedicação. O outro tinha a ver com o tempo de casa, e o terceiro tinha a ver com necessidades. Como era na prática? Esse professor me falou assim, tá vendo aqui, nós juntos aqui, era uma família grande para a Suíça, nós temos 4 filhos, porque era de 2 casamentos. Nessa parte da composição do salário, a gente ganha muito mais que aquele camarada aqui, nosso vizinho, que ele é solteiro, né? Então tem jeito. E o maior desafio é como é que a gente migra para um modelo de mensalidade / igualdade, para um modelo de doação / fraternidade. Para mim, esse é o nosso grande desafio, na verdade. Que é o que a gente está tentando minimamente experimentar através de Fundo Fraterno e Rodas Fraternas. Mas é difícil mudar esse drive, né? De toda a comunidade. E como eu disse, do lado dos pais, como é que é compreensível e claro que a maior parte provavelmente enxerga, não, eu estou pagando a mensalidade do meu filho. E por fim, para fechar minha fala, é claro que não dá para a gente... seria um pouco... Não dá para a gente resumir o âmbito jurídico-político de toda uma comunidade, de toda a humanidade, no formato jurídico escolhido para aquela organização. Por exemplo, uma associação. Às vezes, tem escolas Waldorf que ainda são como uma sociedade limitada. Então, como é que, nesse âmbito jurídico-político, a gente está falando aí da governança. Então, como é que a gente tem uma governança com base na sociocracia, uma governança sociocrática que inclui a eleição sociocrática, mas é muito além. Eu tenho tido a chance e a sorte de vivenciar isso em algumas organizações onde eu estou atuando. E também agora para fechar isso, não ficar só abstrato como um conceito, é assim, toda vez que a gente vai lidar com processos mais participativos e horizontais, a gente tem o desafio que a sociocracia dá ferramentas incríveis, que é assim, como é que a gente faz isso, mas com leveza e celeridade, porque às vezes os processos podem ficar morosos ou muito penosos, né? Às vezes pode acontecer de terem excesso de reuniões, decisões que vão e voltam. Então, como é que os papéis e a autonomia estão bem claros? E uma transparência no processo decisório. Para mim, como última imagem, eu falei da trimembração do organismo social como uma alquimia social, como uma fórmula alquímica, né,
de cura para esse social. Eu entendo que isso é um caminho ainda longo como humanidade. Eu tenho a imagem assim, que é como se fosse a fórmula alquímica do amor. Talvez se eu começasse a falar assim, poderia parecer uma coisa muito só sentimental e abstrata, mas não é. Na verdade, é o ato mais corajoso, difícil e concreto que a gente tem nas nossas relações. E a escola Waldorf foi onde o Steiner escolheu ser o cobaia, né? Ao mesmo tempo, ele trouxe a escola Waldorf e essa ideia da trimembração. Então, me sinto muito, 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 muito honrado e fiquei um pouco nervoso. Hoje em dia não é comum ficar nervoso para falar, em poder compartilhar um pouco do que tem sido a minha experiência nesses 15 anos com esse tema.